Esse aqui entramos na sua casa com a maior saudação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite no ar jornal da Hako TV. Bem-vindo. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 117 casos positivos do novo coronavírus, elevando o cumulativo para 4.764, sendo 4.481 de transmissão local e 283 importados. A distribuição dos novos casos por província é a seguinte: 6 de Cabo Delgado, 5 de Niassa, 42 de Zambésia, 6 de Tete, 2 de Manica, 10 casos para Sofala, 1 em Gaza, 8 a província de Maputo e 37 a cidade de Maputo. O país registrou igualmente mais 48 pessoas livres do vírus, passando de contar com 2.763 indivíduos totalmente recuperados da pandemia do novo coronavírus. O país segue com 28 mortes por Covid-19 e 1.969 casos ativos. O secretário do Estado da província de Nampula, Medo Gondola, garantiu esta quarta-feira a amortização total por parte do governo das dívidas contraídas a 477 empresas do setor privado ao longo dos últimos anos, resultantes do fornecimento de bens e serviços. A notícia deixou os empresários locais bastante entusiasmados. Daquilo que se definiu para esta fase, foram cerca de 205 milhões de meticais. Destes 205 milhões, cerca de 150 milhões de meticais já foram executados, portanto pagos às instituições, aos nossos empresários. Temos ainda cerca de 50 milhões que estão em processamento. Isto muito por conta da necessidade de desembaraço de alguns requisitos para dar execução ao ato administrativo. Há alguns casos de contas bancárias alteradas, alguns casos de atualização de contas bancárias e que muitas vezes o pagamento faz com que haja um estorno, e do nosso lado era importante trazermos esta preocupação e virmos colocar ao CEP e pedir o apoio para continuar-nos a apoiar. Passa a repetição na interação com os empresários por forma a ultrapassar essa questão. Nós temos no total cerca de 477 empresas já com dívidas reconhecidas e recebemos uma primeira tranche que são 205 milhões, mas no processo de execução sentimos que algumas empresas têm este desafio de atualizar as contas, etc. Para não ficarmos aqui em burocracias e atos demorados, o que nós fizemos foi aproximar a direção e vir colocar este problema e ver se juntos podemos ajudar a dar celeridade nos processos de atualização e eliminarmos as dívidas. O nosso desafio é quanto antes fazer a execução na totalidade, portanto em 100% do pagamento das dívidas. Há uma grande amortização de 3 partes estão pagas, uma parte tem algumas lacunas que vamos tentar superar e aquelas que não estão identificadas também prontificou para gerirmos e progressivamente aliviar este desconforto. O Conselho de Diálogos de Nampula, em coordenação com o Governo da província, organizações islâmicas nacionais e internacionais, procedem esta quinta-feira ao lançamento de uma campanha de angariação de donativos para apoiar os deslocados de Cabo Delgado devido à ação dos terroristas que semeiam luto e dor naquele ponto do país. A campanha realiza-se sob o lema "Estenda a sua mão com uma parte que tiver para quem precisa". Que Allah subhanahu wa ta'ala fará chegar esta voz para todos aqueles de bom coração, que sejam pessoas de boa vontade, para tirarem aquilo que têm, para nós podermos aliviar o sofrimento daqueles nossos irmãos que outros praticamente perderam tudo, outros ficaram órfãos, outras pessoas ficaram viúvas. Enfim, é uma situação dramática que nós não podemos ficar calados, temos que lançar a nossa voz para podermos também fazer a nossa parte
como forma de mostrar a nossa solidariedade para com aqueles nossos compatriotas. As pessoas estão a entrar, nós estamos a ouvir, por exemplo, na nossa província temos volta de 20 mil deslocados. Imagina agora aqueles que estão já diretamente em Cabo Delgado. Então é um número grande, mas o nosso desejo é de nós abrangirmos um número maior. Aliás, nós estamos a lançar uma voz. Então, esta é uma voz que está-se a lançar e através desta voz vai haver réplicas em todas as províncias, haverá réplicas em todos os distritos, que é para todos nós sermos solidários, todo o povo moçambicano, todas as instituições, sejam elas religiosas, sejam eles acadêmicos, tudo aquilo que faz parte da sociedade, nós temos que encarar isto como se fosse para nós mesmos e nós podermos fazer aquilo que é a nossa parte como forma de sermos solidários com aqueles irmãos. Mais de 50 pessoas, na sua maioria crianças, morreram no primeiro semestre deste ano em Nampula, vítimas de afogamentos, contra 35 de igual período. Os dados constam no relatório do Comando Provincial da PRM em Nampula, apresentado esta quarta-feira aos órgãos de comunicação social. De acordo com Zacarias Nakuti, as mortes por afogamento constituem uma grande preocupação, principalmente nos últimos dias, em que o número de óbitos tem vindo a crescer. Junto da Polícia da República de Moçambique, existe uma força que é denominada Regimento da Polícia Costeira Lacustre Fluvial, que é uma especialidade que se dedica a todas as questões ligadas às águas, seja interiores ou marítimas, que banham a nossa província. No entanto, notamos que a população que vive nessas áreas maioritariamente vive da pesca. E estes, não tendo outra alternativa, recorrem sempre ao mar para ganhar o seu sustento e muitas das vezes recorrem ao mar em situações não apropriadas, quando se faz mau tempo, e muitas das vezes acabam perdendo a vida afogados ou em naufrágio. O porta-voz da PRM em Nampula chama a responsabilidade da sociedade e particularmente dos pais encarregados de educação sobre a necessidade de observância dos perigos. Faz um trabalho constantemente junto da população, com reuniões de ligação polícia-comunidade, para que a população tenha consciência sobre a necessidade de evitar fazer-se ao mar quando o tempo não é apropriado, evitar ir-se ao mar quando se não tem domínio de natação, porque muitas das vezes, quando há este naufrágio, as pessoas acabam perdendo a vida por não terem domínio de natação. Porém, nem sempre é acatado esses apelos e acabamos tendo esses registros. A fonte assegura que nos próximos dias serão intensificadas campanhas de sensibilização em locais de risco. As agências das Nações Unidas que operam em Nampula estão a mobilizar apoios multiformes para viabilizar o programa de resposta à emergência, visando fazer face à pandemia do novo coronavírus e assistência dos deslocados de Cabo Delgado, que se encontram acomodados em vários pontos da província. O programa está a ser desenvolvido pelo Grupo Humanitário das Nações Unidas, que engloba várias organizações que operam no país. O anúncio foi feito esta quarta-feira, no final de uma visita que o secretário de Estado da província efetuou às instalações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, no quadro da monitoria das atividades envolvidas por aquele organismo internacional de apoio e proteção aos refugiados em todo o mundo. No encontro mantido com os representantes do Grupo Humanitário das Nações Unidas, o secretário de Estado ficou a saber de várias realizações que estão em curso, visando garantir apoios na prevenção da pandemia da Covid-19 e na assistência às populações deslocadas devido aos ataques de insurgentes na vizinha província de Cabo Delgado. À data, foram feitas algumas distribuições aos deslocados, né, de conjuntos de cozinha, de cobertor, de sabonete, colchões. Isso foi feito pela ACNUR. A ACNUR também está a decorrer ainda um grupo de treinamentos sobre aquilo que são os pontos, as bases da proteção, né? Tanto da proteção à criança, quanto da proteção à mulher, da proteção dos direitos de proteção. E esse treino está a ser dado a todas as autoridades locais que estão a trabalhar com
com os deslocados. Então, nos distritos onde as autoridades locais estão a trabalhar diretamente com os deslocados, a noção sobre aquilo que é proteção está a ser dada e está a ser conduzido pela comunidade. O reassentamento das famílias deslocadas de Cabo Delgado foi também discutido, tendo-se dito que o processo encontra-se em fase bastante avançada, estando neste momento em curso os preparativos referentes à provisão de água e serviços básicos de saúde para garantir a assistência às famílias. Aliás, dessa avaliação também resultou que foi dado um apoio através do grupo do WASH, mas através do plano diretamente, um apoio de 4 furos de água que já foram feitos, que já estão lá instalados. E o Unicef, como tal, já finalizou o acordo com a Visão Mundial para o saneamento, né, higiene e saneamento, que considera cerca de 1000 famílias. Né, e essas atividades vão dar o seu início daqui a pouco. E as atividades que ainda vão se fazer, ou seja, que as atividades serão realizadas, a construção de latrinas comunitárias na área de reassentamento, né? Vai-se fornecer estações comunitárias de lavagem de sabão, e isso vai ser feito pela Unicef, através da World Vision. Vai-se apoiar a família a construir algumas latrinas usando lajes de concreto, né, e contribuição das famílias na construção dos mesmos. Vai haver apoio total para as famílias vulneráveis. Né? O secretário de Estado manifestou seu agradecimento pelo apoio prestado por aquele organismo internacional de ajuda humanitária que permitiu minimizar o sofrimento das famílias deslocadas e controlar a taxa de positividade da Covid-19, apesar de persistirem desafios relacionados com o arrastamento das medidas de prevenção da doença. O Partido Renamo na província de Nampula manifesta disponibilidade em apoiar o Governo na implementação dos principais desafios e na materialização das atividades de desenvolvimento socioeconómico da província. A intenção foi expressa esta quarta-feira no final do encontro com o secretário de Estado da província de Nampula. A delegação da Renamo, cabeçada pela respectiva secretária provincial, foi recebida no Gabinete de Trabalho do Secretário de Estado no âmbito do aprimoramento das relações existentes entre duas partes, visando delinear ações que possam dar um contributo ao desenvolvimento socioeconómico da província. No encontro, foram avançadas informações sobre os atuais desafios do Governo que se circunscrevem na situação da Covid-19 e das famílias deslocadas dos conflitos de Cabo Delgado, que continuam a chegar em número cada vez mais crescente em vários pontos da província, facto que deixou bastante sensibilizada a delegação da Renamo. E nós, como partido político, levamos preocupação do povo para poder apresentar ao secretário de Estado e, na medida do possível, poder haver a sua resolução. Quais são os problemas que aqui nos traziam ou nos trouxeram hoje? Foi assuntos ligados à Covid-19 e também aos refugiados que neste momento se encontram no distrito de Meconta. Neste âmbito que falamos e tivemos o devido esclarecimento, e daqui vamos também poder dobrar o esforço para continuar a fazer a sensibilização quanto ao Covid-19 e vamos nos preparar também para poder efetuar a própria visita. Para o secretário de Estado, a disponibilidade demonstrada pela Renamo constitui um grande incentivo ao programa de governação, ao poder contar com mais um aliado que irá impulsionar os desafios visando o desenvolvimento socioeconómico da província. Este é mais um encontro que nós fazemos de concertação com as diferentes forças vivas da nossa sociedade. Nós temos problemas comuns, temos desafios da província e estes desafios devem ser ultrapassados com a contribuição de todas as forças. Neste caso específico, temos aqui a delegação da Renamo, que esteve a trazer preocupações, seu ponto de vista de soluções que se podem encontrar, esteve a trazer anseios da comunidade com a qual tem interagido, e a nós, naturalmente, cabe a responsabilidade de, com base nesta contribuição desta força política, compulsados o sentimento das outras forças, encontrarmos o melhor caminho para a nossa província. O secretário de Estado louvou a iniciativa da Renamo e referiu estar em curso contactos a vários níveis com vista a garantir a interação permanente com todos os partidos políticos na perspectiva de harmonizar ideias para enfrentar os desafios da atual conjuntura do país.
O Fundo das Nações Unidas para apoio à infância, UNICEF e a União Europeia procederam esta quarta-feira à entrega de alguns meios circulantes ao Conselho Executivo da província de Nampula para reforço das suas atividades. A oferta é composta de 5 viaturas e igual número de motociclos. O governador da província que recebeu os meios disse que irão marcar muita diferença nos trabalhos desenvolvidos em diferentes áreas de atividade. Estamos a referir também à questão da produção alimentar para o reforço da alimentação da nossa população, da província de Nampula, e também na área da saúde. E a área da saúde, de forma específica, queria me referir ao saneamento e também à assistência aos programas que têm a ver com o melhoramento da qualidade de vida da nossa população. Na área de obras públicas, estes meios irão reforçar os nossos programas, os programas de provisão de mais água, para que haja mais saneamento, para que haja mais qualidade de vida da nossa população no meio rural. O diretor provincial da saúde em Nampula disse que os meios circulantes irão ajudar a minorar os impactos provocados pela desnutrição, que atualmente ronda na casa dos 50% em crianças menores de 5 anos de idade. Em crianças e os grupos vulneráveis. Então, é uma situação preocupante, porque estamos próximos a 50% de nutrição nesse grupo que eu estou a falar. Então, é uma situação preocupante com certeza. E com este programa poderá, portanto, ajudar a reduzirmos, portanto, a desnutrição. E 50%, portanto, cerca de 50%. Estamos a 48%. O que é que isso, portanto, representa em torno de crianças afetadas por esta doença? Nós estamos a dizer que é preocupante, sim, em termos de, não posso precisar do número real, mas que nós queremos dizer. O governo compromete-se a usar os meios de forma racional no sentido de dar mais vida. A Polícia da República de Moçambique ainda não pula de estar preocupada com a falta de observância das medidas de prevenção contra a Covid-19 por parte da população, numa altura em que se registra aumento de casos positivos no país. Há sensivelmente 4 meses, o uso de máscaras ou porte de álcool em gel para desinfecção das mãos eram considerados prioritários na prevenção da Covid-19. Nos dias de hoje, tudo foi relegado para o último plano, facto que preocupa os homens da lei e ordem. Em primeiro plano, a questão de prevenção não pode ser uma imposição da polícia. A população não pode ver como uma imposição da polícia para se prevenir do Covid-19. Esta é uma necessidade de garantir o bem-estar da população para evitar o contágio desta doença. Mas, no que se refere à fiscalização da polícia, nós continuamos a fazer a fiscalização, tanto que foram registrados durante esta semana a detenção de 36 pessoas, foram sensibilizadas 701 cidadãos sobre o uso da máscara, evitar aglomerados e também sobre a necessidade de higienização. No entanto, ainda registramos alguma renitência por parte da população, mas há uma estrita necessidade da população ganhar consciência sobre a necessidade de se prevenir do Covid-19, que esta não é uma imposição somente da polícia, mas uma situação de saúde pública. A corporação reforça o apelo aos cidadãos no sentido de acatarem as orientações do protocolo sanitário como forma de evitarem possíveis contágios da doença. Penso que o novo pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente da República, acabou contendo algumas situações, acabou dando um relaxamento de algumas medidas que já tinham sido restritas no âmbito do estado de emergência, e a polícia irá trabalhar de acordo com essas novas medidas para garantir que o nível de contaminação não seja alto a nível da nossa província e também garantir o cumprimento destes documentos. Enquanto isso, diversas agremiações continuam empenhadas na sensibilização aos municípios sobre a perigosidade da Covid-19. Está tudo dito. Terminamos por aqui. Amanhã é calão-se a campanha de angariação de donativos aos refugiados
ou seja, os deslocados de Cabo Delgado. Boa noite, fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.